a mais uma aula prática da disciplina CBI 230, Anatomia das Espermatófitas. Estamos aqui no Laboratório de Anatomia Vegetal, no Laboratório de Microscopia da UFV, Campus Rio Paranaíba. Hoje a nossa prática é de Anatomia da Madeira. Após todas as discussões durante as aulas síncronas sobre anatomia da madeira, vamos destacar as principais diferenças entre a madeira de pinus, que é uma gimnosperma, e a madeira de uma espécie de angiosperma, ok? Notem que eu deixei disponível para vocês uma lista de exercícios para vocês responderem junto comigo. Então, por favor, peguem agora essa atividade para que vocês possam entender a partir das lâminas que nós vamos visualizar, tudo bem? Então, vocês vão perceber que essa dinâmica hoje vai ser um pouco diferente das demais, porque eu quero que vocês participem junto comigo aqui, preenchendo essas atividades. Então, na questão número 1, diz assim, né? Observe o macerado do lenho de pinus e responda: qual o tipo de célula condutora presente e qual o tipo de célula de sustentação presente nesta amostra? Desenhe e denomine-as. Então, por exemplo, nós temos aqui uma técnica que é o macerado do lenho de pinus e nós já estudamos os tipos celulares. Lembrando que madeira nada mais é do que xilema secundário, que é igual a lenho. Então aqui a gente está vendo o exemplo de célula condutora de pinus, que é uma traqueide. A traqueide é uma célula alongada, deixa eu mostrar aqui para vocês, ela é uma célula alongada, aqui ela já até se misturou, né, com outras células. É uma célula, então, alongada, é uma célula estreita, tem parede secundária espessada, ela é uma célula imperfurada nas extremidades e apresenta uma pontuação areolada. Vamos ampliar para a gente relembrar essas características todas, principalmente em relação à pontuação. Vamos melhorar aqui para vocês. Conseguem perceber a pontuação? Mexo no micrométrico para que vocês consigam evidenciar esta pontuação. Vamos ampliar mais um pouco. E aí vocês devem perder um pouco de vez aqui, mas vai dar certo agora. Ok, a pontuação agora ficou bem fácil de vocês evidenciarem. Então, o que eu quero que vocês façam nessa questão número 1? Que vocês desenhem essa célula, que é a célula condutora de água e sais minerais, né, presente no xilema secundário, no lenho, na madeira de pinus. Mais ainda, nesta questão 1, pergunta-se qual a célula de sustentação presente. Vamos procurar? Então, a célula de sustentação presente no lenho de pinus. Será que vocês lembram? Deixa eu achar uma bem fácil de vocês baterem o olho, olha que maravilhosa, e vocês vão identificar. Nós temos aqui uma fibrotraqueide. Qual a diferença essencial entre uma traqueide e uma fibrotraqueide em termos estruturais? A traqueide, ela apresenta pontuação areolada e a fibrotraqueide apresenta uma pontuação areolada em fenda. As duas células são células alongadas, são células estreitas, as extremidades são imperfuradas, são mais oblíquas. No entanto, a traqueide tem pontuação areolada
e a fibrotraqueide, pontuação areolada em fenda. A traqueide é a célula de condução de água e sais minerais e a fibrotraqueide é a célula de sustentação. Lembrando que a gente está falando de um xilema secundário de pinos, que é uma gimnosperma. E xilema secundário, ele é um tecido complexo. Ele é constituído por células de sustentação, células de condução de água e sais minerais e também pelo parênquima radial, ok? Então, resolvemos esse exercício. No exercício 1 ainda, só que letra B, diz assim: esquematize um diagrama em bloco indicando os planos de corte e os principais tipos celulares da madeira de pinos. Esta atividade vai ficar para vocês desenvolverem, porque eu já expliquei sobre o cubo que vocês vão colorir, mas aqui vocês vão ter que desenhar um cubo de pinos, indicando aonde é o corte transversal, aonde é o corte longitudinal tangencial e onde é o corte longitudinal radial. E como que eu visualizo os mesmos tipos celulares nos diferentes planos de corte. Aí é com vocês, certo? Em relação às outras questões do lenho de pinos, vamos pegar então os 3 planos de corte para a gente analisar. Então agora a gente vai tirar essa lâmina que é do macerado e a gente vai analisar a madeira de pinos. Então vamos analisar os 3 planos de corte. A primeira questão, como vocês estão acompanhando comigo, diz assim: quais os tipos celulares encontrados no sistema axial? Aqui eu posso analisar em qualquer plano de corte, porque em todos os planos de corte eu vou encontrar todos os tipos celulares, certo? Então eu vou pegar aqui um corte transversal e a gente vai fazer toda essa análise. Aqui vai ficar fácil da gente evidenciar. Nós estamos analisando o xilema secundário de pinos, né, a madeira de pinos. Eu vou fazer questão de deixar nessa região, que vocês devem estar percebendo, tem uma região mais escura e aí uma faixa mais clara, uma região mais clara. E aí está perguntando, quais os tipos celulares encontrados no sistema axial de pinos? Nós vamos encontrar no sistema axial as fibrotraqueídees, que são essas células mais escuras, uma deposição maior de lignina, e nós vamos encontrar as traqueídees, porque a gente está falando do sistema axial. O sistema axial, ele é originado pelas células iniciais fusiformes do câmbio, enquanto que o sistema radial pelas iniciais radiais do câmbio. Então vocês têm que lembrar bem quais são os tipos celulares que podem ser formados no sistema axial e quais são os tipos celulares que podem ser formados no sistema radial. Depois perguntou assim: classifique o raio do lenho de pinos quanto à largura e também em relação à composição celular, indicando o corte observado em cada caso. Notem, para eu classificar a largura do raio, se vocês lembrarem lá da nossa aula síncrona, lá da nossa aula teórica, vocês vão perceber o quê? Que o raio em relação à largura, ele pode ser unisseriado ou multisseriado. E para eu poder fazer essa observação, eu tenho que olhar em um corte longitudinal tangencial. Vamos olhar isso agora? Aqui a gente estava olhando um corte transversal e agora nós vamos olhar um corte longitudinal tangencial. Observe, aqui estão os raios. Percebam que em relação à sua largura, isso é a largura do raio, em relação à largura,
eu vou verificar apenas uma única série. Então, o lenho de pinos apresenta raios unisseriados. Qual foi o plano de corte que eu usei para evidenciar isso? O corte longitudinal tangencial, bem? E pediu também para eu classificar esse raio em relação à sua composição celular. Em relação à sua composição celular, eu tenho que olhar o corte longitudinal radial para eu evidenciar se este raio ele é homocelular ou heterocelular. Lembram disso? Homocelular é quando tem células parenquimáticas de apenas um formato, ou só quadradas, ou só eretas, ou só procumbentes, enquanto que os raios heterocelulares vão apresentar pelo menos 2 tipos desses formatos que eu comentei com vocês. Então vamos olhar agora o corte longitudinal radial. Percebam que o raio ele está passando aqui neste corte. Eu verifico neste corte longitudinal tangencial o comprimento, a altura das células do sistema axial. Inclusive, a gente está vendo quais células aqui em relação às células do sistema axial. Olhem isso! Que maravilhosas essas células! Estamos vendo a altura ou o comprimento das células do sistema axial. Neste caso aqui, nós temos quem? As traqueídeas. Como que a gente sabe que são as traqueídeas? Porque a gente está vendo a pontuação areolada, células alongadas, células estreitas, assim como a gente viu pela técnica do macerado. Só que aqui a gente está vendo com uma nitidez maior, porque aqui foi feito o corte longitudinal, que neste caso é o longitudinal radial. E lá no macerado foi a técnica, então é uma técnica que não envolveu o corte diretamente. Por isso ficam umas células sobrepostas a outras, enfim, as outras, E aqui não, fica super nítido a gente evidenciar as células do sistema axial. No caso aqui pegou a traqueíde, poderia ter passado numa região de fibra traqueíde também. O que eu iria verificar seria o quê? O tipo de pontuação. Gente, aqui a gente percebe apenas um tipo celular apenas desse raio. Então, o raio, em relação à sua composição celular, em pinos, é um raio homocelular. Muito bem? Então, nós vimos que, em relação à largura, o raio ele é unisseriado e, para isso, nós usamos o corte longitudinal tangencial. Em relação à sua composição celular, nós usamos o corte longitudinal radial. E aqui é um raio homocelular. Tranquilo? Muito bem. Depois, na letra C, perguntou, que tipo de pontuação ocorre nos elementos condutores? A gente já respondeu, gente? A gente viu nitidamente aqui os elementos condutores. Pontuação de que tipo? Pontuação areolada. A gente consegue, deixa eu até pegar uma região melhor para vocês. Aqui eu estou na região do raio. Vai achar da célula condutora. Isso aqui, ó, vou até aqui a região que eu quero a célula condutora, para vocês. Então a gente está vendo a pontuação areolada, certo? Então aí nós temos a traqueíde, célula condutora de água e sais minerais. Muito bem, vamos ver a outra questão que pergunta assim: por que o lenho das gimnospermas é denominado de homogêneo? Notem, se vocês lembrarem de toda a explicação da anatomia da madeira, fazendo a comparação entre o lenho de gimnosperma e o lenho de angiosperma,
vocês vão lembrar que no lenho de uma gimnosperma, como aqui em pinos, deixa eu pegar o corte transversal, que vai ficar fácil de vocês se lembrarem. A gente vai encontrar um arranjo mais, quero deixar numa região de transição, isso, entre a fibrotraqueide e a traqueide. Fibrotraqueide é essa região mais escura, traqueide é essa região mais clara. Vocês vão perceber que aqui, pelo fato de não apresentar parênquima axial, por exemplo, ou ele só está fazendo parte dos canais secretores, né? Então, nós não vamos ter arranjos variados, como a gente observa lá nas angiospermas, como por exemplo, um parênquima axial paratraqueal aliforme, um parênquima axial paratraqueal, enfim, daquelas mais diversas classificações. Então, o que a gente percebe? Que aqui é um lenho mais simples devido ao rearranjo das suas células. Ao passo que nas angiospermas nós podemos ter uma variação muito maior desses arranjos dos tipos celulares, tanto por ter um parênquima axial e a diversidade de forma em que ele pode estar disposto, ok? Quais as diferenças básicas encontradas entre o lenho primaveril e o lenho estival de pinos? Bom, o corte ideal para a gente falar sobre isso é justamente o corte transversal que a gente está visualizando agora. Qual a diferença? O lenho estival é o lenho onde nós vamos ter as células com deposição de lignina em maior quantidade, então forma uma faixa mais escura, lumen reduzido, certo? E geralmente é uma faixa menor. Então esse é o lenho estival, que foi produzido no outono e inverno. Enquanto que o lenho primaveril, ou lenho inicial, ele é uma faixa mais clara, tem uma menor deposição de lignina, então, nas paredes das células, o lumen consequente é maior, certo? E aí uma faixa maior, como eu disse. Então, aqui nesse lenho de pinos, a gente tem traqueide e fibrotraqueide no sistema axial e raio no sistema radial, certo? E raio no sistema radial. E essas estruturas que vocês estão visualizando, né, que parte delas, né, se rompeu, aqui na verdade são canais secretores, canais resiníferos, presentes na madeira de pinos, assim como tem na folha também, certo? A outra questão já é para a gente comparar o macerado do lenho de eucaliptos e nós vamos desenhar a célula condutora presente nesta lâmina. A gente já visualizou essa lâmina, então vocês vão buscar o vídeo dessa lâmina lá na nossa aula de xilema e aí vocês vão perceber que é um elemento de vaso, que é uma célula mais curta e larga e apresenta placa de perfuração, certo? Aí nós vamos observar agora uma outra lâmina, agora de uma espécie de angiosperma. Então vai ser uma lâmina do lenho de uma angiosperma, ou seja, só tem xilema secundário. E nessa lâmina nós vamos aproveitar e identificar todos os tipos celulares, bem como fazer uma comparação com a madeira, com o lenho de pinos. Notem, aqui a gente tem o lenho de uma angiosperma. Nós estamos visualizando agora o corte transversal. Observem que na madeira a gente sempre estuda os 3 planos de corte. O corte transversal, o longitudinal tangencial e o longitudinal radial. Por quê? A gente depende de visualizar as células desses 3 planos de corte para a gente conseguir responder as perguntas que são muito importantes taxonomicamente também. Então, o que a gente vai perceber aqui no corte transversal? A gente visualiza
o diâmetro das células do sistema axial. Então a gente visualiza o diâmetro do elemento de vaso, certo? A gente visualiza o diâmetro das células do parênquima axial. A gente visualiza o diâmetro das fibras, que são as células do sistema axial encontradas no lenho de uma angiosperma. Lá em Pinos, a gente tinha só traqueide e fibrotraqueide como as células do sistema axial, correto? Além disso, a gente verifica o que aqui, ó? Comprimento dos raios, ok? Então, comparando o corte transversal do lenho de Pinos, que a gente viu anteriormente, com o corte transversal do lenho dessa espécie de angiosperma, a gente já percebe que aqui é um lenho heterogêneo, é um lenho onde os rearranjos celulares permitem, né, maior diversidade, né? Esses rearranjos celulares permitem essa maior diversidade de organização dessas células. Aqui, por exemplo, a gente observa o parênquima axial paratraqueal, porque ele está associado ao elemento de vaso. Eu não vou entrar em tantos detalhes, porque a gente tem especificações desse parênquima axial paratraqueal, certo? Por que eu não vou entrar? Porque se vocês forem trabalhar nessa área, se vocês precisarem saber, vocês vão recorrer à literatura específica, correto? Tranquilo? Muito bem. Então, o importante é vocês pelo menos identificarem o parênquima axial paratraqueal quando está associado ao elemento de vaso, quando ele encosta de alguma forma, pelo menos de um lado, ao elemento de vaso. E parênquima apotraqueal é quando ele não encosta no elemento de vaso, né? Ele pode ser difuso, difuso em agregado, enfim. Vocês vão perceber também que existe uma grande variação da disposição desses elementos de vaso, porque eles podem ocorrer solitários, eles podem ocorrer agrupados, então isso vai diferenciar também um lenho do outro. O rearranjo desses tipos celulares vai fazer com que seja específico para cada tipo de lenho, para cada tipo de madeira, certo? Aí depois nós temos a pergunta, né? Quais são os tipos celulares encontrados no sistema axial e radial no lenho de uma angiosperma? Já respondemos, né? Nós temos elemento de vaso, parênquima axial e fibras, como as células do sistema axial. E nós temos os raios, ou seja, parênquima radial, como as células do sistema radial. Classifique os raios do lenho da angiosperma em relação à altura e largura e também em relação à composição celular. Anotem aí, em relação também à composição celular, e especifique os cortes utilizados para as classificações. Então vamos classificar esse raio em relação à largura. Em relação à sua largura, lembrando, nós temos que olhar um corte longitudinal tangencial. Notem, em um corte longitudinal tangencial, a gente observa a largura dos raios e a altura das células do sistema axial. Quais células, então, nós estamos evidenciando aqui? Nós temos as fibras, que são essas células alongadas e estreitas. Aqui não pegou, mas as fibras, só lembrando, tem pontuação simples. Nós estamos vendo aqui o comprimento, né, do elemento de vaso. Na verdade, a gente já tem um vaso condutor, porque quando eu tenho um elemento de vaso, outro elemento de vaso e assim por diante, a gente tem um vaso condutor. Aqui nós temos as células do parênquima axial. Então, nós temos parênquima axial, raio, fibras e o elemento de vaso, certo? Elemento de vaso, ou aqui já o vaso condutor, parênquima radial, parênquima axial é as fibras. Então,
Então, nós vamos usar este corte longitudinal tangencial para classificar a largura do raio. Então, aqui é a largura e aqui a gente consegue também evidenciar a altura. Então, este raio, ele é um raio multisseriado. Lembram que lá em Pinos era uma única série? Aqui até tem um raio que é unisseriado, mas predominantemente neste lenho, os raios são multisseriados. Então, eu classifico como raios multisseriados. Mas agora, eu quero classificar este lenho em relação à composição celular do raio. Em relação à composição celular, nós vamos olhar um corte longitudinal radial. Vejam aqui, o raio passando, tá? Ah, eu não lembro, professora, o nome e o formato dessas células, então, do raio. Se você não lembra, hoje aqui não tem problema, mas você consegue perceber que isso, tudo isso aqui é raio? E que esta célula aqui, que é do raio, é diferente desta célula aqui? O formato? Aqui elas são procumbentes, né? Elas são mais retangulares e achatadas. Aqui elas já são o quê? Quadradas. Então já tem dois tipos diferentes que de cara eu identifiquei. Então este raio, em relação à sua composição celular, é um raio heterocelular. Diferente de Pinos, que é um raio homocelular. Tranquilo? Aí nós temos aqui, classifique o tipo de parênquima axial do lenho da angiosperma visualizado. Para eu fazer essa classificação do parênquima axial, eu tenho que olhar em um corte transversal. E aqui a nossa classificação vai ser somente se ele é um parênquima axial apotraqueal ou parênquima axial paratraqueal. Observe, tudo isso aqui é parênquima axial. Este parênquima axial, ele encosta no elemento de vaso. Então, este parênquima axial, ele é classificado em um parênquima axial paratraqueal, certo? Então, é isso que vocês têm que perceber nessa lâmina, só até essa especificação. Já está ótimo se vocês identificarem. Qual o plano de corte, então, que a gente utiliza para fazer essa classificação? O corte transversal. Muito bem. Por que o lenho de uma angiosperma é considerado heterogêneo? Eu respondi isso já anteriormente, fazendo um paralelo com o lenho de Pinos. Então, vocês podem agora responder. Cite os 3 tipos de corte utilizados no estudo do lenho e a importância de cada um deles e como a gente visualiza os tipos celulares. Bom, os 3 planos de corte são o corte transversal. Então, vamos só passar bem geral primeiro. Então, nós temos aqui o corte transversal. Nós temos aqui o corte longitudinal tangencial. Ok? Vamos voltar e recapitular. E aqui a gente tem o corte longitudinal radial. Tudo bem? Vamos voltar no corte transversal e vamos falar como a gente visualiza os tipos celulares e a importância de cada um desses cortes. Primeiro, em um corte transversal, a gente visualiza o diâmetro das células do sistema axial, tá? O diâmetro das células do sistema axial e o comprimento dos raios. Neste caso, como é uma angiosperma, então a gente está vendo o diâmetro do parênquima axial, o diâmetro da fibra, o diâmetro do elemento de vaso, ok? E o comprimento do parênquima radial, ou simplesmente raio. Bom, professora, qual que é a importância desse plano de corte?
Este plano de corte, ou seja, o corte transversal, ele é importante para a gente classificar o lenho, se ele é homogêneo ou heterogêneo. Ele é importante para a gente classificar o lenho estival e o lenho primaveril, né? Ou seja, o anel de crescimento fica fácil de evidenciar em um corte transversal. Este corte transversal, ele é importante para a gente fazer a classificação do parênquima axial, né? Se é um parênquima axial paratraqueal ou se é um parênquima axial apotraqueal ou se é um parênquima difuso, enfim, a classificação do tipo de parênquima axial, tudo bem? Mas, e qual é a importância de um corte longitudinal tangencial? Primeiro, como que eu visualizo as células neste plano de corte? Eu visualizo a altura das células do sistema axial, tá? Agora eu visualizo a altura das células do sistema axial. Altura da fibra, altura ou comprimento, tá? Então, o comprimento da fibra, o comprimento do parênquima axial, o comprimento do elemento de vaso. Tudo bem? E eu verifico o quê? A altura e largura dos raios. Então, este corte ele é importante para eu classificar, né, a altura e largura do raio. Se esse raio, em relação à sua largura, ele é unisseriado ou multisseriado, por exemplo. Tudo bem? É este corte que eu utilizo. E o corte longitudinal radial é um corte onde eu verifico também o comprimento ou a altura das células do sistema axial, certo? Que é o elemento de vaso. Na verdade, a gente tem já um vaso condutor. A gente tem aqui as fibras e a gente tem aqui a altura ou comprimento do parênquima axial. E a gente verifica o que? A composição celular do raio. A composição celular do raio, se é um raio homocelular ou se é um raio heterocelular. Homocelular, quando tem ou só célula procumbente, ou só quadrada, ou só ereta. E heterocelular, quando tem pelo menos dois tipos destes mencionados. Ok? E este corte, ele, além de classificar a composição celular do raio, ele é importante para determinar a pontuação raio vascular.